Graça e paz. Boa noite. Tremendo não estou não, mas é uma honra estar aqui. Ontem eu compartilhei com os jovens e, na verdade, talvez para vocês não faça muito sentido, mas se não fosse essa igreja, talvez eu não seria um pastor hoje. Porque foi essa igreja que liberou o pastor Luciano para estar em Curitiba conosco. Quem aqui tem um sonho? Todos nós temos sonhos, então eu vou começar quebrando o protocolo. Eu vou contar de algo que aconteceu logo que eu me converti. O Luciano tinha acabado de chegar, eu acho que em Curitiba, estava na minha igreja, que era a Rocha Viva, do pastor Flávio, fazendo um daqueles seminário dos dons do Espírito Santo. Eu tinha acabado de me converter, fazia alguns meses que eu tinha me convertido, e eu estava na igreja, como o pastor falou aqui, a gente está no mesmo mundo, mas em duas pontas, ele polícia e eu bandido, E ali o pessoal todo tinha um cuidado comigo, e eu me lembro que terminou o evento, e eu fui pegar o livro que eu tinha direito lá, do Falar em Línguas, e aí, com aquela coisa ainda de mundana, fui atrás do Luciano para pegar um autógrafo. Falei, quero o autógrafo do autor do livro. Nunca tinha tido um livro autografado na vida. Fui lá, aí ele estava lá autografando os livros. Quando ele pegou o meu livro, eu falei, cara, você estava orando lá, eu ouvi um anjo, acho que orando quando você estava orando, porque eu abri o olho, era você, eu fechava o olho, era uma voz assim, como se fosse uma voz metálica, de trovão e tal. Esse livro deve ser maravilhoso. Ele olhou para mim e falou assim, mas cara, não é justo, você falar isso para mim, porque eu não sou o autor do livro. Aí eu fiquei meio sem entender. O meu líder já me conhecia, pegou no meu ombro, deu uma apertadinha, saímos dali. Eu falei, cara, esse cara é louco? Não é o nome dele que está aqui no livro? Ele disse que não é o autor do livro. Ele falou, não, espera aí que eu vou te explicar, Ele me deu toda a explicação da inspiração do Espírito Santo, que ele estava honrando a Deus, com aquilo. E aí ele terminou, eu falei, nossa, já imaginou que bênção trabalhar com um homem desse? Alguns anos depois, eu me ajoelhei no altar da Alcance Curitiba e ele me consagrou pastor daquela igreja. Então, querido, não sei qual é o seu sonho, mas não desista dele. Não desista dele. O meu sonho começou com o final do sonho de Irati, liberando o Luciano. E eu tenho certeza que foi propósito de Deus, a saída do Luciano daqui. Hoje a gente conversou um pouco a respeito disso, mas tudo que acontece, tudo, até uma brincadeira que a gente faz no ambiente profético, ela fala a respeito das nossas vidas. Eu estou aqui com o maior respeito, com o maior temor e tremor do mundo. Tenho um respeito enorme pelo pastor de vocês, uma pessoa, eu brinco lá em Curitiba que ele sonha com todo mundo, ele só não sonha comigo. Eu sonho com o dia que ele vai sonhar comigo. E é muito bom estar aqui, amém? Obrigado pela oportunidade, Ney, estou muito feliz. Eu vou fazer algo diferente hoje. Antes de começar a ministrar, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que tocou muito a minha vida. Eu fiz um curso no Cefam, que é o ministério do pastor Reinhard Bonnke. Eu li o livro dele, o tempo está se esgotando, e fiquei apaixonado pelo trabalho dele. E aí, quando chegou esse vídeo, mexeu muito comigo. Foi uma chave de virada na minha vida, e eu quero compartilhar com você. É 10 minutinhos, querido, mas vale a pena, presta atenção aí. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1, 2,
254. Aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio. Câmbio, Rosemary. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254. Aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam, todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45.
Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Segura! Mamãe, está Traz pra cá! por favor! Por favor! Quente! Eu não sei você, mas esse vídeo mexe muito comigo. Porque ele está falando da gente, está
está falando da igreja de Cristo. Aquele barco são essas paredes. E o mar é o mundo lá fora. Sabe, querido, às vezes eu me encontro em alguns projetos como aquele marinheiro, cercado de pessoas, e quando eu olho ao meu redor só tem um ou dois comigo. Hoje eu falava para o pastor na mesa, foi para sua filha que eu estava falando ontem, alguns projetos eu tenho mais de 200 pessoas inscritas, mas que vai mesmo, são 2 ou 3. E aí a gente traz alguém que tem um nome, que as igrejas lotam. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 25. Não estou pregando contra eventos e pessoas famosas, mas a gente tem que ter as duas coisas. Sabe, porque eu vejo a igreja, e os doutores aqui vão concordar comigo, a igreja é um hospital escola. Eu trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe, e lá eu via os médicos andando com um monte de gente atrás deles, e os médicos mesmo não colocavam as mãos nas pessoas. Quem colocava as mãos nas pessoas eram os residentes que estavam ali com ele. E esse tinha que ser o papel da igreja, capacitar, treinar, para que as pessoas que estão aqui sendo capacitadas, e isso eu tenho convicção de que nós estamos fazendo, de todas as formas possíveis, para que essas pessoas impactassem o mundo lá fora. É isso que um pastor espera do seu povo, é isso que um pastor espera que a sua igreja faça, que ela impacte o mundo lá fora. Mateus 25, a partir do 31, nós vamos ler até o 46. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor,
quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Feche seus olhos, por favor. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Já sentimos o teu toque hoje, o Senhor já esteve conosco. E eu sei que o Senhor quer virar chaves nesta noite, neste lugar. Eu sei que o Senhor quer ativar dons neste lugar. Então, Pai, te damos liberdade no nosso meio. Que o teu Espírito Santo flua sem restrições. Toca as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos sair daqui transformados pela tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Este é um texto pesado. Este é um texto que a maioria dos cristãos foge dele. Sabe por que isso não está falando de uma atitude esporádica? Isso está falando de um modo de vida. Ele não está falando daquela vez quando você, há uns anos atrás, parou o seu carro para dar um resto de alguma coisa que você tinha numa sacolinha no banco de trás. Ele está falando da sua atitude diária, de todos os dias como cristão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue ver Jesus no rosto de um morador de rua? Você consegue ver Jesus no rosto de um ladrão? Você consegue ver Jesus no rosto de um assassino? Não, deixa eu te levar ao extremo então. Você consegue ver Jesus em um travesti? Você consegue ver Jesus na vida de um pedófilo? Eu tive uma experiência tremenda como pastor há alguns dias. Um casal me procurou na igreja, e aí pediram atendimento durante o culto. Casal já mais velho do que eu. E o desespero daquela mulher, ela tinha vivido com um homem pela vida toda, só que naquela sexta-feira tinham pegado ele em flagrante, tentando abusar de uma criança de 5 anos. Eles foram para a igreja, indicados por alguém. E nesses acasos de Jesus, eu resolvi no final, no apelo, a minha esposa resolveu que naquele dia nós temos lá os líderes que oram por quem vem à frente, mas naquele dia ela resolveu que tinha que ser nós dois. Eu ainda falei para ela: não, deixa os líderes ir, né? Os líderes têm que trabalhar também, né? Não é só os pastores. E aí ela falou: não, vamos lá, estou sentindo de Deus de ir lá. E aí quando eu estava lá dentro, enquanto aquele homem contava para mim a vida dele, só pensando: minha mulher, vou te contar, eu estava quase acabando o culto, eu estava quase indo para casa depois do 4º culto, e eu me lembro que ele derramou aquelas coisas todas em cima de mim, e no final ele ainda me olhou e disse: mas eu não estou aqui para ser julgado, eu preciso de ajuda. E naquele momento Deus me colocou um grande amor no coração por ele. Eu olhei para ele e falei: Deus te colocou numa igreja de 5.000 pessoas e colocou para falar com você, o único homem dessa igreja que não pode te julgar, porque os meus pecados foram tantos que eu não posso te julgar. Deus tem feito algo maravilhoso na vida daquele casal. Nós temos visto a transformação do Senhor. Eu poderia simplesmente me levantar dali e dizer: vamos chamar um amigo do pastor Ney para levar esse homem para a cadeia.
Mas esse não era o meu papel, esse era o papel da família da criança. E quando ele me perguntou, porque ele estava com muito medo de ir para a cadeia, ele me perguntou o que ia acontecer com ele, eu falei: amigo, se a justiça te alcançar, você vai ter que ir para a cadeia, mas você não vai sozinho, porque você aceitou Jesus e Ele vai com você. Eu vou estar com você, eu vou acompanhar o seu processo, mas você não vai mentir, você não vai negar. Ele está disposto a isso. Nós estamos aguardando a movimentação da família para que isso seja feito. Mas eu tenho visto que Deus tem feito na vida dele nesse processo. Eu sei que esse dia vai chegar. Eu sei que essa família vai procurar, ou se já não procurou, porque os processos são lentos. Mas o meu papel naquele dia era amá-lo como Cristo me amou um dia. Sabe, é muito bonito pregar a respeito do Evangelho, do grande amor de Deus, do grande perdão que nós recebemos quando nos convertemos. É muito bonito e gostoso estar aqui nesta igreja com pastores tão lindos ali, né? Que nem o pastor Ken e a pastora Barbie ali, né? Com pastores maravilhosos que me levam para comer ali aquela alcatra na chapa maravilhosa, tomar um sorvete, conhecer um parque náutico, coisa mais linda, né? Nos divertimos lá hoje, passeamos. Parque aquático, parque aquático, é quase a mesma coisa. Até passamos pela ponte do rio que cai lá, foi um negócio maravilhoso hoje, foi delicioso. Estou aqui me sentindo um rei, né? Hospedado aqui no quarto da igreja. Hoje pela manhã nossa família desceu até o quiosque, lá ficamos horas ali sentados orando, conversando, né? Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso esses dias, e isso é maravilhoso, isso é muito bom, e a igreja está aqui para isso, para que nós possamos ser essas pessoas. Mas é um momento aqui, é este momento de trato e de trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente não vem para cá para recebermos o Espírito Santo e sairmos daqui embriagados pelo Espírito Santo, muitos até caídos, né? Muitos não conseguem, não tem força nos seus corpos para sair do lugar, porque o Espírito Santo visitou, e isso é maravilhoso, mas isso tudo tem um propósito maior. Essa presença de Deus que nós sentimos aqui durante as ministrações dos louvores, durante as palavras, ela tem um propósito maior. Ela não pode terminar em si mesma aqui dentro desse lugar. Ela tem que impactar lá fora. As pessoas à nossa volta têm que desejarem viver como a gente. Sabe, querido, o que mais me assusta? Tem uma série no Netflix, que eu não vou dizer o nome, mas ela é tenebrosa, porque ela é uma série a respeito da igreja, de uma igreja americana, baseada em fatos reais de uma igreja americana. E sabe, eu sei que ali tem muita mentira das pessoas que escreveram aquilo, mas sabe o que mais me assusta? É que é a forma como o mundo vê a igreja. A questão deles nos chacotearem, nos transformarem em caricaturas, em pessoas desprezíveis, que vivem, né, mentindo o tempo todo, que vivem enganando para ganhar dinheiro, né? Isso para mim é tudo mentira e não me afeta. Eu sei que é mentira, porque eu estou aqui dentro, eu conheço todos os meus irmãos. Eu sei que um cristão verdadeiro, quando ele erra, é porque ele teve um lapso, ele teve uma falha, ele teve um problema. Mas a forma como o mundo tem olhado para a gente é vergonhosa. E nós precisamos corrigir isso. É a nossa geração que precisa corrigir isso, para que as próximas gerações tenham uma igreja de poder, uma igreja transformadora, uma igreja que faz a diferença, uma igreja relevante. É isso que a Alcance tem feito nos últimos anos. Todas as Alcance. Uma igreja onde pastores têm caráter. Sabe, querido, não tenho medo de dizer, de todas as nossas igrejas, os pastores são pastores de caráter.
Porque quando não são, Deus arranca, Deus revela. Porque foi isso que me manteve dentro da Alcance. Ainda como membro, ainda como novo convertido, o caráter dos pastores. Que me cobravam em coisas pequenas, talvez para alguns não vá ter tanto valor isso, mas esse vídeo que eu passei aqui, eu não simplesmente peguei ele da internet e passei aqui. Eu tenho uma autorização do diretor do Cefam da América Latina, que é o Emerson, que é da nossa igreja. Eu tenho uma autorização por escrito, um e-mail de que eu posso usar o vídeo, porque é algo magnífico, que eles gastaram milhões para produzir. Aí é muito fácil eu ir lá e me apoderar daquilo, mas eu pedi uma autorização e ele pediu autorização para me autorizar. E isso é muito importante, isso é caráter, nas pequenas coisas. Hoje a gente discutia sobre a vaga do estacionamento, né? Ele me mostrou lá a vaga do idoso, lá com a fichinha. Eu falei, puxa, eu saio com o carro do meu pai, mesmo ele tendo a fichinha, eu não posso usar, né? Porque é o certo, é o correto. E aí essas pequenas coisas, essas pequenas concessões vão deteriorando a nossa visão a respeito do Evangelho. E aí o propósito do navio se perde, aí inverte. As pessoas estão dentro das igrejas se sentindo seguras, dizendo, eu não posso me misturar com essa ralé. Sabe o que mais me assusta? Que a gente deveria estar disposto a morrer por eles. Antes um salvo morto do que um perdido, porque o perdido vai para o inferno e o salvo vai para o céu. Eu sei que Cristo já morreu pela igreja dele, mas a gente tem que estar disposto a fazer o que é necessário para ganhar uma alma. Eu me lembro que uma noite eu saí da igreja e estava chovendo, era mais de 11 horas da noite, numa terça-feira, era o antigo Tadel ainda, e eu ia pela uma avenida, tinha um sinaleiro, só eu na rua ali, num bairro complicado lá de Curitiba, e tinha um cara no sinaleiro, o sinaleiro fechou, eu parei o meu carro, abri o vidro assim, 3 dedinhos para não se molhar, peguei aquela moedinha do painel, coloquei no vidro, me sentindo o cara, né? Olha como eu sou generoso. Um dia de chuva como esse, eu vou abrir a janela do meu carro, né? Correndo o risco de molhar aqui meu estofamento, para dar a moedinha aqui para esse miserável que está aqui no sinaleiro. Fechei o vidro, o sinaleiro abriu, eu saí, eu nem atravessei a rua. Você já viu o Espírito Santo gritar, irmão? Eu já ouvi, alto em bom som, não foi para isso que eu te chamei. Diminuir a velocidade, volta lá e faz o que você tem que fazer. Fiz a volta no quarteirão, parei o meu carro no meio da rua, deixei a porta aberta, desci, sentei com aquele homem no meio fio e eu fui ouvir a história dele. Quando ele terminou a história, eu contei para ele a minha história rapidamente e perguntei para ele se ele queria ajuda. Ele disse, eu quero. Então amanhã eu vou passar aqui cedinho para te pegar, para a gente ir para a casa de recuperação. Posso te dar um abraço? Dei um abraço nele, entrei no carro e fui embora. No outro dia passei, ele já estava lá, peguei ele, levei para a clínica de recuperação. O bicho era tão maluco que ele achava que os STR tinha pegado ele, pôs um chip na cabeça dele, de tão doido que era o miserável. Eu acho que vieram lá na casa de recuperação e tiraram o chip, porque ele saiu de lá boa. Tempos depois, eu não sei quanto tempo depois, alguém chega na igreja para mim e diz, cara, eu tive
uma virada de vida um tempo atrás por tua causa. Eu falei, sério? Sério? Eu passei num lugar, num cruzamento, naquele bairro lá, ruim lá, e você estava parado às 11 horas da noite, na chuva, com o teu carro todo aberto, em cima do meio-fio, abraçando um morador de rua. Sabe, querido, naquele momento Deus me falou, nada que eu faço é ocasional, nada que eu faço é para aquela pessoa especificamente. Tudo que Deus move, querido, é por um algo maior. Vidas são impactadas. Quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, quando você se deixa ser usado para o maior propósito que temos, que é alcançar vidas. Pessoas que você nem imagina vão estar te olhando. Pessoas que você nem imagina vão estar avaliando aquilo que Deus está fazendo através da tua vida, e você vai impactar vidas, e vai ficar sabendo anos depois de vidas que foram impactadas, através de ações que para você era tão simples, para mim foi simples. Porque quando nós tiramos os olhos desse púlpito maravilhoso, quando nós tiramos os olhos daqui de dentro, quando nós paramos de correr atrás de títulos e corremos atrás dele, o mundo vai ser impactado. Às vezes as pessoas chegam para mim, perguntam, como é que funciona o alcance social? Eu falo, você tem tempo? E aí eu começo a explicar, e geralmente quando eu termino de explicar, aquela pessoa está com a boca aberta assim, e diz, uau, como é que você dá conta de tudo isso? Eu digo, hã? Às vezes eu me sinto inútil. Às vezes eu olho para os meus dias e eu vejo quanto tempo eu perco com coisas banais. Não importa que eu vou em presídios, não importa que eu vou em casas de recuperação, não importa que eu alimento as famílias carentes, não importa o que eu faço, aquele sentimento de que eu posso fazer mais, está aqui dentro o tempo todo, me corroendo, porque eu estive do outro lado, eu sei que nada vai ser o suficiente. Mesmo que a gente queira, nós não vamos acabar com a fome do mundo, nós não vamos acabar com o sofrimento, nós não vamos. Mas por uma pessoa, eu posso ser a diferença na vida dela. Para aquela pessoa, eu vou ser alguém especial. O maior elogio da minha vida eu recebi alguns dias na igreja do pastor Marcos. É um discípulo meu, de uma igreja amiga lá de Curitiba. E eu estive no auge da pandemia, eles me chamaram, porque eles estavam com um grupo de torcida organizada de um time que tinha aceitado fazer uma reunião de homens. E aí quando as coisas complicam lá em Curitiba, geralmente eles me chamam, e eles me chamaram, e a gente foi para uma sala de uns 4x5 assim, com 40 e poucos homens lá quase. Aquilo estava assim que eu estava sentindo o cheiro do desodorante que o cara usou a semana passada. Todo mundo sem máscara no auge da pandemia. Falei, gente, já vamos começar pedindo perdão a Deus pelo pecado de estar aqui desrespeitando as leis. Mas aquilo não podia passar. E eu contei a minha história para aqueles homens. E naquele dia, muitos deles aceitaram Jesus. Foi algo assim que fazia muito tempo que eu não via acontecer, a forma como eles foram impactados. E aí, quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem no meu Facebook, fui olhar, era um deles. E aí ele me diz o que eu sempre quis ouvir, ele diz, pastor, eu não sei, eu não entendo como é que vocês vivem, eu não entendo direito como é que isso funciona, mas eu tive uma impressão hoje de que não era o senhor que estava falando. Falei, mas o que você sentiu? Ele falou, parecia que era Jesus que estava ali falando comigo.
Sabe, querido, eu confesso que eu fiquei em crise quando eles me convidaram para aquilo, que a gente estava no auge daquela coisa. Eu falei, como que eu vou lá? Né? Eu já imaginava que ia ser uma coisa complicada. Mas eu falei, Deus, é teu chamado, a minha segurança está no Senhor. Eu já tinha pego o Covid, não tinha tido nada, eu fui daqueles que não teve nada, graças a Deus. Mas a minha esposa sofreu. Mas aquele elogio daquele homem, para mim, fechou o que eu precisava fazer. Sabe, queridos, a gente tem que servir, e a gente tem que amar, não porque o pastor ensina, ou porque a gente tem que ser bonzinho, é porque é um mandamento. É um mandamento. O próprio Jesus pega os dois pontos e transforma num só, e diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior é o próximo como a ti mesmo. Sabe, queridos, quem não ama, e com muito temor eu vou dizer isso, quem não consegue amar o seu próximo, ainda não se converteu de verdade. Quem não consegue ter misericórdia de quem está sofrendo, ainda não se converteu de verdade. Mas amar não é apenas olhar e dizer: ah, coitadinho, puxa, olha o que ele está passando, vou ligar lá para o pastor Anderson para ver se Alcance Social pode fazer alguma coisa por ele. Não. Amar é você sair do seu lugar de conforto e fazer algo por aquela pessoa. Porque Deus não chamou instituição para mudar a vida das pessoas. Deus chamou pessoas para mudar a vida de outras pessoas. A responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que ser esse canal. Somos nós que precisamos estar dispostos. O grande problema é que nós queremos escolher. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Onde vários homens passam, mas eles olham e dizem: não é meu problema. Aí alguém que ninguém esperava e que todo mundo odiava, vai e ajuda aquele homem. Nós queremos ajudar quem amamos. Eu tenho certeza que quando o pastor Ney precisa de ajuda, sobra ajuda. Sobra. Porque quando eu preciso de ajuda, sobra ajuda. Eu estava contando para o pastor Ney hoje que teve uma hora, quando nós estávamos de Covid em casa, a minha esposa pegou 10 dias depois de mim, ela pegou de mim em casa, cuidando de mim em casa. Nós ficamos 30 dias praticamente fechados, ela e o Alan pegaram, o Estevão a gente nunca confirmou direito se pegou ou não pegou, porque ele não teve sintoma. E teve uma hora que eu tive que ligar para os meus discípulos e dizer assim: ei, para de trazer comida na minha casa, que o povo vai encher de rato e de barata aqui, que eu não tenho nem onde guardar comida mais, a geladeira está cheia. Nossa, é tanto amor. Mas e aquela pessoa que nós não conhecemos, que acabou de tentar nos assaltar e roubar uma moto? Quem vai ser por ela? Aconteceu isso ontem aqui. Enquanto eu ministrava, alguém estava aprontando aqui dentro do pátio da igreja. Sabe, não era a oportunidade de prender um ladrão, era a oportunidade para converter um perdido. A semente foi plantada, ele ficou lá dentro uns minutinhos, ele ouviu umas verdades. E aí, queridos, esse é o problema. Porque na nossa ansiedade humana,
nós queremos ver o resultado imediato. E a maioria dos crentes param de evangelizar porque eles levam muito não na cara. É a família que nunca quis aceitar, é os colegas de trabalho que nunca quiseram aceitar, ele se cansa de falar do amor de Deus e desiste, porque ele acha que ele tem que convencer as pessoas a aceitarem Jesus. A minha Bíblia não diz isso. Jesus não diz ide e convencei as pessoas até o confim da terra. Ele diz ide e pregai o evangelho. E quem vai fazer o convencimento? O Espírito Santo. Alguns anos atrás um amigo me procurou, era amigo do tempo do mundo, dividia um cachimbo de crack comigo no mundão. Me procurou e falou: cara, me pediram ajuda para um rapaz da minha rua, e eu ainda não me sinto preparado para isso, mas eu sei que você já está fazendo isso com o teu líder lá, e eu gostaria que você pudesse fazer uma visita para ele. E aí, eu fui fazer uma visita para esse rapaz e comecei a tentar ajudá-lo, mas ele era um bagre ensaboado, cara. Aceitava tudo quando eu falava para ele, porque o cara era filho de pastor. Estava desviado desde o nascimento. E nasceu desviado, miserável. E aí ele chegou a uma altura, ele aceitou aquela ajuda, foi para o retiro, se converteu, começou a andar ali na igreja com a gente. Uma família linda, esposa, uma filhinha. E aí, de repente, ele caiu de volta. Virou as tralhas. Um dia eu chego na casa do meu pai de madrugada. Eu chego na casa do meu pai e ele me chama e fala: vem ver o que aconteceu aqui na madrugada. Me mostra, me pede para mim abrir os vídeos lá. Meu pai tinha um bar. Meu pai teve bar por 30 anos. E aí eu olho no vídeo, está ele lá, louco de madrugada, roubando 1 litro de uísque da prateleira do meu pai. Envolvido numa briga enorme lá dentro do bar, uma confusão. E eu falei: meu Deus, aonde eu errei? O cara tinha tudo, filho de pastor. Mas eu nunca deixei de orar pela vida dele. Passou um tempo, o pastor Marciano inventou um tal de um EDD, um encontro de discipuladores com Deus, lá da Igreja da Paz, que vieram para cá, o povo lá de Santarém vieram ali para Curitiba fazer aquele negócio. Eu tinha que ficar quase 4 dias numa chácara lá, ouvindo ministração de meia hora, né? Pensa para um sanguíneo colérico isso, ficar sentado 3 dias seguidos, ouvindo ministração. Mas na primeira noite, quando eu vou jantar, eu vejo uma confusão vindo, e um cara dizendo: não, vem cá, eu preciso mostrar para vocês assim. E o cara para diante de mim e faz assim: foi esse cara aqui que investiu na minha vida e foi me buscar lá em casa. Eu pulei muro para fugir dele, mas mesmo assim ele me pegou, me levou para o retiro, e hoje é por ele que eu estou aqui. Aí eu olhei e falei: fulano, é você? Era o cara que estava lá, era líder de célula numa das igrejas lá da região. Eu achando que o cara estava caído, que o cara tinha morrido, mas o investimento que eu fiz vingou. Depois de um tempo eu descobri que o pai dele tentou várias vezes pregar para mim na porta da minha casa, quando eu chegava de madrugada, muito louco, dando tiro para cima, fazendo cavalo de pau na frente de casa. Ele saía e ia lá: ei, você tem um minutinho para mim? Eu dizia: não, velho, sai daqui que senão vai sobrar para você também. Mas ele ia e falava: Jesus te ama. A hora que você quiser, ó, vai ali na minha casa, eu tenho umas coisas para te falar. Era o filho daquele homem que tentou investir na minha vida. Sabe, queridos, o reino é conectado. E nós temos que estar dispostos, não importa o preço. Foi muito triste para mim quando aquele menino caiu. Eu fiquei me sentindo inútil. Mas eu não desisti, eu preguei para outro, e preguei para outro, faço até hoje. Se uma pessoa me liga, não importa o horário: olha, tem alguém aqui que está querendo ajuda para sair das drogas. Eu digo: estou indo aí. Eu saio de casa 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, se for necessário, e vou lá, porque eu não desisto.
A pregação do evangelho de púlpito é uma bênção. Mas na igreja nós não pregamos para os perdidos. Nós edificamos uns aos outros. Nós pregamos para os perdidos. É lá fora. É na rua. Marcos 9:33 diz: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. O maior mal da humanidade, o maior mal da humanidade é achar sempre que é melhor do que o outro. Achar sempre que o melhor lugar tem que ser o dele, que as melhores posições tem que ser o dele. Sabe, querido, alguém que pensa em ajudar, mas pega o que lhe sobrou dentro de casa, não está fazendo mais do que uma esmola. Não há generosidade de dar o que sobra. Alguém lembra de Caim? Ele deu o que sobrou. Nós temos que deixar de querer os primeiros lugares e entender que nós já recebemos o maior prêmio de todos. Não há mais nada que possa ser conquistado tão valioso quanto o que você recebeu quando você se ajoelhou na frente de uma igreja ou na sua célula e disse: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Alguns até completam e diz: escreve o meu nome no livro da vida. E a salvação veio até você e o Espírito Santo veio morar dentro de você. O que mais a gente pode querer? Alguém que teve uma experiência e um encontro genuíno com Jesus, ele não quer ser maior do que os outros, ele quer sair e contar para o mundo a experiência que ele teve. Sabe, se você não tem desejo de contar para o mundo a experiência que você tem com Jesus, reveja a sua vida cristã. Se quando você vê alguém sofrendo, você não sofre junto, sabendo que você tem o melhor remédio para o sofrimento daquela pessoa, reveja a sua experiência cristã. A igreja não pode se transformar num clube de jantares, de encontros e de comunhão intermináveis, porque não é esse o propósito dela. O propósito da igreja é ser edificada para alcançar o mundo, para sair para fora. Um navio pode ter milhares de passageiros, mas ele tem um piloto só. Se todo mundo quiser ser piloto de navio, irmão, entenderam o que eu estou falando? Eu compartilhava hoje com o pastor de vocês, eu não sonho em ser pastor sênior, eu sou um pastor auxiliar na Alcance de Curitiba. Aliás, eu sou o menor dos pastores na Alcance de Curitiba. O meu ministério é para fora da igreja, ele não tem nada a ver com a igreja. Porque eu entendo que é o meu chamado, eu entendo que como cristão, é a minha obrigação fazer aquilo. Eu gostaria muito que todas as pessoas que servem a Deus pudessem entender isso, porque, queridos, pensa comigo, avalia aí quantos anos você está convertido. E eu não quero trazer peso sobre a vida de ninguém, mas eu quero fazer as pessoas refletirem nele.
Me perdoe se eu estiver sendo um acusador. Mas no teu tempo de conversão, quantas pessoas você já trouxe a Jesus? Se você dividir pelo teu tempo de conversão as pessoas que você trouxe a Jesus, quantas pessoas por ano você ganhou? Quando eu fecho um mês inteiro sem ganhar alguém para Jesus, eu me sinto... Eu me sinto sem nenhum propósito. Por que Deus vai resgatar um bandido, um drogado, um homem sem valor nenhum, como eu pus no convite da minha ordenação, vai tirar lá do monturo um monte de lixo e transformar e trazer para viver no meio dos príncipes, e me dar esse lugar de honra, se não for para mim fazer o mínimo e amar aqueles que Ele ama. A gente não precisa de um microfone para pregar o Evangelho. Sabe, a maioria das pessoas, ontem eu falava para os jovens, a maioria das pessoas acha que precisa ter um testemunho para contar de conversão. Não, querido. Os maiores testemunhos, os testemunhos que eu mais amo, são os testemunhos das pessoas que nasceram e viveram a vida inteira na igreja, sem se afastar, sem se perder, servindo a Deus, como o nosso pastor, o pastor Luciano. Histórias como a minha são necessárias, histórias como a do Ney são necessárias. Nós somos o Sansão da vida, que no meio do caminho Deus deixou, teve misericórdia, que a gente pudesse tentar cumprir o nosso propósito no pouco tempo que nos sobrou. Mas aquele que nasceu e cresceu na igreja, na presença de Deus, adorando ao Senhor, falando do amor dele, com a verdadeira inocência de Cristo dentro do coração, transparecendo a alegria do Senhor, isso é um testemunho de vitória. Sabe, eu sei que todos que estão aqui hoje têm uma história para contar a alguém. Então, querido, a hora que você vai abastecer o teu carro, pega o frentista, eu geralmente quando eu vou no posto de gasolina, eu deixo o tanque vazio, para demorar bastante para encher, eu tenho tempo para conversar com o frentista. Sabe, pega o motoboy que vem entregar a pizza, não perde a oportunidade, fala do que Deus está fazendo na tua vida. Se Deus não está fazendo nada na tua vida, fala do que Ele já fez. Se Ele não fez nada na tua vida, fala do que Ele vai fazer, porque é certeza que Ele vai fazer alguma coisa. Agora, se você nem acredita que Ele vai fazer alguma coisa, então procura o pastor Ney, conversa com ele ali, que você está precisando de ajuda. Sabe, queridos, com muito amor no coração, eu quero chamar vocês à responsabilidade de pregar o Evangelho. A ação social para mim é uma desculpa, ela é uma ferramenta. Eu não estou lá para dar nada para ninguém, mas aquilo que eu dou para as pessoas me ajuda a me aproximar. Então, se você sabe que um vizinho está passando necessidade, tira do que é seu, abre o seu armário, vai lá e separa e leva. Hoje a gente ajuda milhares de famílias, mas não começou assim. Sabe como é que a ação social da Alcance Curitiba começou? Nós tínhamos no dia do culto de ceia, a gente pedia para as pessoas trazer 1 quilo de alimento. Meia dúzia de gente trazia, porque a igreja não precisava de ajuda, a maior parte dos membros era muito bem resolvida financeiramente. E aí eu via que os dias passavam e aquele alimento ficava lá numa salinha. Um dia eu cheguei para o pastor Marciano e falei: pastor, deixa eu dar destino para esse alimento, porque esse alimento vai me abrir portas. Ele: cara, você tem para onde levar? Eu tenho. E ali eu peguei e comecei a fazer. Fui em um, fui em outro, e foi abrindo as portas, e foi abrindo as portas, e Deus foi fazendo. Hoje eu já nem calculo mais
o tanto de famílias que são atendidas, o tanto de pessoas que se converteram, vieram para a igreja, não para a nossa igreja, mas para igrejas. Lá no Prato do Amor eu proíbo eles de dizer, não, você tem que ir lá na igreja. Não, querido, procura uma igreja. E aí se a pessoa disser assim, mas a sua é aonde? Aí você explica. Eu não estou lá para levar ninguém para dentro da minha igreja. Eu não prego o evangelho para levar ninguém para dentro da minha igreja. Eu prego o evangelho para levar as pessoas a Cristo. Sabe, então eu facilito. Cara, você tem carro? Não, não tenho. Então, cara, você mora onde? Eu moro no Boqueirão. Eu digo, cara, tem uma igreja ali no Boqueirão, em tal lugar, pertinho da sua casa. Vai lá. Chega lá, fala para o pastor que fui eu que te mandei lá. O pastor já vai te receber, o cara já vai alegre, né? O pastor me indicou lá para a igreja. A gente tem que usar o que tem, querido. Tem que usar os métodos que Deus nos deu. Mas nós temos que encher a igreja. O que não pode é num domingo como hoje, as cadeiras estarem vazias dentro da igreja. Sabe, ontem eu falei, eu vou repetir aqui. Essa cadeira vazia aí, pode ser alguém que está morrendo e indo para o inferno exatamente hoje, porque você passou e não convidou ela para estar aqui contigo nesta noite. Meu maior medo é deixar de pregar para alguém que está separado para morrer naqueles dias. Eu vou contar o último testemunho e vou parar. Alguns anos, chegou uma pessoa para cortar a grama da minha casa. E eu já tinha um senhorzinho lá que cortava a grama da minha casa. Ele nem pedia autorização. Ele já chegava ali e cortava a grama da minha casa. E só batia e cobrava no final. Aí a Vanusa veio e falou para mim, olha, tem um cara aí na porta querendo cortar a grama. Ele é esquisito. Falei, fala para o cara ir embora, que nós já temos gente para cortar grama. O Espírito Santo falou, não é ela, você tem que ir lá. Eu levantei, fui lá, falei, cara, eu já tenho gente que corta grama aí, pode ir embora. Ele, não, mas veja bem, a gente faz um preço melhor, e papapá. O Espírito Santo falou, deixa ele cortar. Mas já fazia dias que tinha cortado, né? Tá bom, corta aí. Enquanto ele cortava a grama, eu bati um papo com ele. E aí eu olhei para ele e falei, cara, aonde você cumpriu pena? Ele me olhou assustado, falou, você me conhece? Eu falei, não. Mas eu tenho um X9 amigo meu aí que está me contando que você cumpriu pena num lugar aí. Não, cumpri pena assim, tal, mas já saí, estou livre e tal, beleza. Aí, cara, vai uma hora lá na igreja, dei o endereço para ele e tal, dei meu telefone, falei, vamos bater um papo com mais calma e tal. Eu tinha umas coisas para fazer e fui embora. Cara, isso era de manhã. Quando foi 1h da tarde, meu telefone tocou. Amigão, você estava falando sério? Que você quer me ajudar? Eu estava. Posso ir aí? Posso. Dali a pouco chegou ele lá no escritório. Ele, a mulher, 2 filhos, o filho que estava na barriga, o cunhado e a sogra. Jesus, o que eu arrumei para mim? E calma, cara, calma, entra aqui, eu quero falar com você primeiro. O que está acontecendo? Ele falou, então, preciso te contar uma coisa, eu menti para você. Meu nome não é esse, meu nome é Jussir, ele tinha dado outro nome para mim, e eu sou foragido da justiça há 8 anos. E cara, vamos ver o que nós vamos fazer. Aí contei minha história para ele rapidamente, falei, cara, se Deus me ajudou, Deus vai te ajudar. Você já fez uma oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador e tal? Não, minha mãe é espírita, bababá, fez a ficha corrida da família de religião, tinha tudo, só não tinha Jesus. Tudo que é religião, mas não tinha nenhuma que Jesus estava lá. Aí eu preguei ali para ele, ele aceitou Jesus, fizemos aquela oração, choramos, dei um abraço nele chorando, trocamos ranho no ombro, aquela coisa toda. Aí quando termina ele fala assim, então, mas e aí? Jesus vai me salvar, né? Porque de ser preso de novo, eu não quero voltar para a cadeia. Eu falei, não, você não entendeu nada, cara. Agora você vai se entregar. Você está louco. Isso era meados de outubro, quase novembro. Eu falei, não, agora você vai se entregar. Não vou. Eu falei, vai, é assim que a gente faz. E se você não tivesse sido julgado, ok. Se a justiça não te alcançou, amém. Agora, como você já foi julgado, você tem pena para cumprir, você fugiu, você tem que voltar a cumprir tua pena.
Me lembro até hoje, na semana do Natal, eu fui com aquele cara e entreguei ele na delegacia. Saí de lá me sentindo um derrotado. Entrei no carro chorando, dizendo: Deus, eu não entendo. A tua palavra diz que nós vamos libertar os cativos e não devolvê-los à prisão. Eu quero entender o que está acontecendo aqui, mas era o caminho que eu tinha que seguir, era o caminho certo, era o caminho mais honesto. Voltei, ficamos ajudando a família. Esse cara, aí a coisa ficou pior. Fui levantar a ficha dele, ele tinha me contado metade da história. Ele tinha 10 anos para cumprir ainda. Enfim, Deus fez um milagre. Os 10 anos dele viraram 3 meses. Com 3 meses aquele delegado me ligou e falou: pastor, você pode vir buscar aqui a tua ovelha, que saiu lá o alvará de soltura dele. Ele não vai precisar ficar preso, ele vai ficar só, nem tornozeleira, ele vai ficar só assinando o livrinho lá e tal. Deus fez um milagre enorme. Tem uma outra vez que eu vier aqui, eu conto, né, pastor Ney? Sentiram, né? Consegui, ó. Cara, o advogado que eu consegui era um cara que eu tinha ido visitar na prisão há 2 anos antes. Uma doideira, e eu não sabia. Quando eu entrei no consultório do advogado lá, no escritório do advogado, o cara olhou para mim e falou: eu te conheço, você foi levar um frango assado para mim lá na cadeia 2 anos atrás. Lá. Eu falei: uau! Eu sei que Deus usou aquele homem, pegamos uma brecha na lei lá e conseguimos a liberdade dele. Esse homem veio para a igreja, coloquei ele para trabalhar comigo, porque ninguém queria dar emprego para o miserável por causa da ficha corrida. E das piores ainda, o bicho era arrombador, fazia assalto à mão armada e tudo. E aí, rapaz, tinha roubado um polícia para ser preso ainda, para ajudar a lei. Aí, esse cara me dando trabalho, volte e meia esse cara caía, volte e meia esse cara dava problema, e eu investindo na vida dele. 4 anos, irmão, acreditando naquele cara. Um dia ele chegou para mim e falou: pastor, tenho que te contar uma coisa. Parei de fumar maconha. É mesmo, miserável? Nem sabia que você estava fumando maconha ainda. 4 anos depois. Que bom, né? Glória a Deus. Até que enfim, trabalhando lá na igreja comigo, eu digo: imagina esse miserável fumando baseado dentro da igreja. Se o Marcelo pega, eu estava morto. 15 dias depois ele chega para trabalhar e fala: pastor, não sei, estou com um problema no pé aqui, está doendo o pé e tal. Eu digo: cara, o outro que era pior que ele, que estava lá trabalhando comigo também, que estava perdido, o cara tem um torcilax, ele pega com ele, toma, ou vai para casa, vai no médico, vai ver isso aí. Não, pastor, vou tomar o torcilax aqui. Ficou e tal. No fim do dia falou: pastor, eu acho que o remédio fez mal, que agora estou sentindo um negócio na perna toda e tal. Eu falei: cara, vai no médico. Você quer que eu te levo no médico? Eu tenho 2 filhos pequenos, cara, mais um não vou dar conta. Não, eu vou, pastor, eu vou. Aí saiu, foi no médico, o médico deu uns remedinhos lá. Aí esse cara me ligou no outro dia e falou: pastor, não vai dar para mim trabalhar hoje, não estou conseguindo andar direito e tal. Eu falei: cara, tá bom, mano, mas você foi no médico? Fui, estou tomando o remédio. Eu falei: então espera o remédio fazer efeito, tira o resto da semana aí, deixa o remédio fazer efeito, semana que vem você volta. Passou uns 3 dias, a esposa me ligou: pastor, eu preciso que você venha aqui orar pelo Jussir, porque ele não está conseguindo nem falar. Cheguei lá, esse cara parecia uma múmia. Ele tinha emagrecido em 1 semana, 3, 4 dias, um pouco mais. Uma coisa absurda. Eu falei: cara, pelo amor de Deus, você não foi no médico? Fui, mas o remédio... Aí ele me deu a receita, não tinha dinheiro para comprar o remédio. Eu falei: mas por que você não me ligou? Peguei aquela receita, fui lá, comprei o remédio. Aí ele começou a tomar o remédio. Na outra semana, estava pior ainda. Eu estive com ele. E eu acho que na parte da manhã, à noite, eu tinha um compromisso das coisas da igreja. E eu sei que quando eu estou chegando no meu compromisso, meu telefone toca e era a esposa dizendo: pastor, o Jussir morreu. Como assim?
Em 15 dias, ele pegou uma bactéria que ninguém conseguiu identificar e tratar, porque ele dependia, infelizmente, da saúde pública. E aquele cara morreu. Sabe qual é a minha maior alegria? Ele morreu salvo, porque eu fiquei 4 anos investindo na vida dele. Quatro anos, quando eu entrei naquele velório, com a mãe de santo, com os irmãos bandidos, eles olharam para mim, e eles choraram e disseram: foi você o homem que acreditou nele? Foi você o homem que fez a transformação na vida dele? Eu disse: não, quem fez a transformação na vida dele foi Jesus. Eu sou o homem que veio aqui dar testemunho do que Deus fez na vida dele, e eu quero saber se algum de vocês vai querer ter esse testemunho na vida de vocês também. E foi um mover de Deus naquele velório. Quero te convidar a ficar em pé. Eu gostaria de te desafiar nesse momento, fechar os teus olhos. Eu acho que de todas as ministrações do nosso pastor, a que eu mais gosto é quando ele conta que o maior desejo dele é ouvir uma frase do Senhor Jesus quando ele chegar no céu: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe, querido, eu tenho feito da minha vida isso, porque quando eu chegar lá eu não quero levar arrependimentos, eu não quero pensar que eu poderia ter feito mais. As pessoas amam aquele filme da lista de Schindler, mas não é o sentimento que eu quero ter quando eu terminar a minha carreira. Eu quero ter o sentimento de que eu fiz o meu melhor, de que realmente eu vivi para Cristo, como eu canto nos louvores, de que realmente eu deixei ser usado, como eu falo nas minhas orações. Eu gostaria que nesse momento você se perguntasse: quem você quer ser quando chegar lá? O que você quer ouvir quando você chegar lá? Quantas pessoas vão estar te esperando lá? Eu não admito ir sozinho para lá. Sabe, querido, nessa parte eu sou arrogante. Quando eu chegar no céu, eu quero ver uma multidão grata, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo e fiz algo de valor para transformar a vida delas. Eu sei que quem faz é Jesus, quem convence é o Espírito Santo, mas precisa homens e mulheres prontos a atender a voz do Senhor. Para isso, ontem, enquanto eu estava pregando para os jovens, eu recebi uma mensagem dos Estados Unidos. Não sei se a igreja conhece o Mário Bento. Mário Bento é um ateu que se converteu na nossa igreja. Deus ligou uma veia profética na vida dele, como a do Dene Bonilha, como, né, a do pastor Amaro. Ele tem uma clareza de Deus nas profecias que ele traz para a gente, que é algo maravilhoso. E ele me mandou uma mensagem. Ele falou: eu fiz um stories dos jovens dançando na frente da igreja ali ontem, do salão. E ele me mandou uma mensagem dizendo: Deus vai ativar algo na sua vida nesse final de semana. Eu estava vendo seus stories e Deus falou claramente comigo que Ele te levou até aí para ativar algo na sua vida. Enquanto eu ouvia o pastor de vocês na hora do almoço hoje, o Espírito Santo ministrou a minha vida e disse: eu não vou ativar algo só na sua vida, eu vou te usar para ativar na vida das pessoas o amor que eu tenho pelos perdidos. Esse é o teu maior propósito. E eu quero dizer para você, se essa palavra falou com você nesta noite, não sei se vocês já estão fazendo isso. Se não estão fazendo, eu vou fazer hoje. E você quer essa ativação na sua vida. Não sei que nível você está. Eu sei que muitos aqui talvez já estejam muito além daquilo que eu estou vivendo.
Mas se você quer receber essa ativação na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Eu quero transferir sobre você aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito dos perdidos. Eu creio que nós vamos viver para ver a volta do Senhor. Sabe, eu quero experimentar isso, eu não quero morrer, eu quero ver Jesus voltar. Eu tenho orado por esse dia, e quando esse dia acontecer, eu quero que muitos vão. Eu quero muitos salvos, se possível todos. Porque foi para isso que nós fomos criados, para passar a eternidade juntos no céu. Juntos com Jesus, dividindo esse amor maravilhoso por Ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Obrigado por cada homem e mulher que está aqui hoje, Pai, e por tudo que o Senhor representa na história deles, por tudo que o Senhor já usou a vida deles para ser feito. Mas nesta noite, Senhor, diante da sua palavra, eu peço, ativa, Senhor, na vida de cada um deles, um amor descomunal por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Que em nome de Jesus, esta paixão que queima no meu peito possa queimar na vida deles, possa consumi-los como tem me consumido, Senhor. E que, ó Pai, através de cada um que está aqui, milhares se convertam e se voltem para Ti. Eu clamo, Senhor, por ativação de dons. Que o Senhor possa usar o dom de cada um para alcançar aqueles que o Senhor separou para cada um deles, Pai. Dons profissionais, dons ministeriais, dons espirituais, que todos eles sejam usados, Pai. Senhor, eu peço a Deus, eu peço que esta igreja seja reconhecida pelo grande amor pelos perdidos, pelas almas que vão se converter aqui. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar de pessoas que não ouviram ainda a Tua palavra, que vão entregar a sua vida e vão também buscar os outros perdidos, ó Pai. Que seja um ciclo que nunca acabe, que mais igrejas e igrejas sejam necessárias, que muitos templos precisem ser abertos para receber aqueles que o Senhor vai colocar nesta casa, Pai. Ó Deus, e aquele que recebe esta oração como oração do justo, Senhor, que receba o dom que o Senhor separou a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? A Tua presença vale mais. A Tua presença vale mais.